Maradona nas mãos de Deus. Onde estava o VAR quando mais precisávamos? Essa foi a capa que o jornal decidiu dar sobre a morte de Maradona. Enquanto o mundo inteiro prestava homenagens à morte de um dos maiores jogadores da história, alguns ingleses pareciam não se importar com o fato. Agora, se você acha isso um pouco forte, dá uma olhada no que o jornalista argentino Santiago Cunha fez quando a rainha da Inglaterra morreu. Murió la vieja hija de puta, terminó de una buena vez. Fuerte aplauso para Satanás que se la llevó. No está más. La vieja se murió, los ingleses lo tapan, está muerta, dura. Como esses dois países tão distantes carregam um ódio profundo a ponto de comemorar a morte um do outro. Bom, essa história tem a ver com uma pequena ilha no Atlântico e passa nas mãos dele, Diego Maradona. Hoje o Fora de Copa te conta a história que imortalizou Maradona como o herói de guerra da Argentina e o vilão para a Inglaterra. Te peguei. Essa foi a capa do The Sun comemorando o afundamento do cruzador General Belgrano, matando 323 soldados argentinos. O que foi motivo de comemoração na Inglaterra virou símbolo de ódio e tristeza por toda a Argentina. Mais de 1000 jovens soldados mortos em um confronto que deixa marcas até hoje. Durante décadas, as Ilhas Malvinas foram palcos de uma disputa territorial envolvendo o Reino Unido e a Argentina. Para a Argentina, as Ilhas Malvinas sempre foram um território argentino ocupado pelos britânicos desde 1833. Já para o Reino Unido, sempre foi um território britânico. Ponto final. Historicamente, essa sempre foi uma briga diplomática. Até que em 1982, a Argentina decidiu dar um basta, motivada por uma ditadura violenta liderada por Leonardo Galtieri. O regime não apresentava bons números, vivia em crise econômica e era bastante impopular. A solução do general foi direta: recuperar as Malvinas, sempre considerado um solo argentino pelo país, unindo a nação em torno de uma identidade nacional, transformando a crise interna em um triunfo externo. Foi então que o general aprovou a invasão das tropas argentinas sobre o solo das Ilhas Malvinas. Só que os ingleses não deixaram barato. No outro lado, a dama de ferro Margaret Thatcher, que também passava por uma crise política, não estava disposta a ceder para os argentinos. Ela precisava de uma vitória e não queria negociar. Contra-atacou rapidamente a invasão do governo argentino de forma arrasadora. Rapidamente, o Reino Unido mandou a sua frota de guerra em direção às Malvinas. E assim se iniciou o conflito. O conflito durou cerca de 74 dias. E o resultado? 655 argentinos mortos, contra 236 de britânicos. Depois de diversas lutas em terra, os britânicos tomaram a capital das Malvinas em 14 de junho. E no mesmo dia, o governo argentino assinou a rendição junto com os ingleses. As Malvinas continuaram na força com o Reino Unido. Meses depois, o governo de Galtieri não suportou a derrota e caiu, com a democracia na Argentina voltando de forma devagar. Já no Reino Unido, Margaret Thatcher conseguiu sua reeleição. Mas o grande problema dessa guerra não foi a derrota militar, e sim a humilhação da guerra com jovens soldados inexperientes indo lutar em torno de um sentimento de nacionalismo. Ela poderia ter sido evitada. Famílias perderam filhos que não voltariam mais, os veteranos voltaram com dificuldades para conseguir se recuperar das batalhas sangrentas. Era uma nação inteira chorando com um sentimento de identidade nacional destruído. E a Argentina carregou esse peso amargo durante 4 anos, até chegar em 1986, no México. A Copa de 86 já reservava algumas místicas fora do comum. O mesmo local que consagrou Pelé na imortalidade do esporte seria novamente palco de outra Copa do Mundo. Além dos favoritos da Copa como Brasil, Alemanha e França, o mundo também estava de olho na Argentina. A Argentina não brilhava os olhos à primeira vista, mas as atenções estavam concentradas em uma pessoa, Diego Maradona. Naquela época, Maradona já era um craque consagrado ao redor do mundo, mas enfrentava críticas na forma de como ele saiu do Barcelona em um início distante no até então pequeno clube da Itália, o Napoli. Mas a Copa serviu para mostrar a mística que todo o personagem do Maradona iria carregar durante toda a sua vida. Durante a Copa, a Argentina conseguiu passar em primeiro lugar em um grupo dificílimo com Itália, Bulgária e Coreia do Sul. Nas oitavas, passaram pelo Uruguai, outro rival histórico dos argentinos, em uma partida que foi impulsionada pela genialidade de Maradona. Mas já do outro lado, os ingleses não pareciam estar tendo uma Copa muito feliz. A Inglaterra só conseguiu passar para as oitavas de final após um 3-0 contra a Polônia, com 3 gols de Gary Lineker, e depois repetiu o placar para conseguir avançar contra o Paraguai. Mas logo no chaveamento, temos uma surpresa. A Argentina e a Inglaterra, frente a frente, 4 anos após as Malvinas, com o povo argentino ainda levando profundas marcas do conflito. Naquele momento estava bem claro que se tratava da continuação de uma guerra sem fim. Existia um peso político. Os jogadores argentinos sabiam disso, os ingleses sabiam disso e o mundo sabia disso. O próprio Maradona, antes e depois na sua autobiografia, sabia desse peso. E ele, mais que nunca, estava determinado a fazer com que esse jogo jamais fosse esquecido. Tudo ao redor do jogo foi bastante polêmico. Antes mesmo de acontecer a partida, a imprensa já estava
destacava um possível encontro entre as duas seleções logo nas quartas de finais e mostrava que existia uma tensão antes do jogo. E quando foi confirmada a partida, a imprensa brasileira começou a cobrir a partida como uma revanche da guerra. Aspas para o jornal Correio Brasiliense, que no dia 19 de junho chegou a comentar: não teremos caças a jato, nem aviões, nem metralhadoras, nenhuma arma de guerra. Vai ser uma guerra em busca de gols e com muitas botinadas, socos e outros trancos legais e ilegais. Era nisso que essa tensão sobrecarregava os jogadores, que tentavam desconsiderar toda e qualquer semelhança com a guerra. Jogadores argentinos e ingleses prometendo só futebol, tentando deixar toda a atenção de lado e focando apenas na concentração da partida. O próprio técnico inglês Bob Robson já tinha ficado bastante irritado com as perguntas e os comentários, afirmando que não aguentava mais as perguntas sobre a Guerra das Malvinas e pediu para pararem de vincular um problema político ao futebol. Até mesmo o goleiro da Inglaterra, Peter Sharlon, disse que via o futebol e a política como inteiramente diferentes. Mas não era isso que achavam os torcedores, e nem os jogadores argentinos. Os jogadores argentinos queriam essa vitória para recuperar o ânimo nacional e chegar com mais força até o final da Copa. Os torcedores precisavam da vitória para se sentirem vingados de um conflito que nunca deveria ter acontecido. Antes do jogo, um clima hostil já se espalhava ao redor do estádio, com brigas de torcedores argentinos e os hooligans ingleses. Era esse o clima que se desenhava na partida. O Maradona, anos depois, na sua autobiografia, disse: a gente dizia publicamente antes da partida que não deveriam misturar as coisas, mas era mentira. Aquela era uma final, um jogo que representava demais para a gente. Mais de 100 mil pessoas acompanharam a partida no lendário Estádio Azteca. E o que se viu foi um jogo trucado, forte, até os 6 minutos do segundo tempo. Depois de uma bola lançada na área, Maradona divide com o goleiro, pula e vence, marcando 1-0 para a Argentina. Com um pequeno detalhe, com um gol de mão. E junto com o gol de mão, a frase histórica: um pouco a cabeça de Maradona e um pouco com a mão de Deus. Enquanto os argentinos corriam para abraçar Maradona, os ingleses ficaram indignados com o lance. Correram para o juiz para tentar avaliar. Era claramente um roubo contra a Inglaterra, mas não teve conversa. O placar ficou e a torcida argentina explodiu. E era ali que o brilhantismo se aproximava. O maior ídolo do país trapaceando contra o seu maior rival na época. Todos contestavam o lance e contestavam o espírito esportivo do Maradona. Até que veio esse gol, o gol do século para a Argentina. Maradona pegou a bola no meio de campo e foi carregando por toda a área, saindo da marcação de todo inglês que vinha pela sua frente, até chegar na frente do gol, tirar o goleiro e empurrar a bola pro final das redes. Ali a arquibancada foi abaixo. Foi nesse momento que os jogadores da Inglaterra, com ódio por causa da falta de espírito esportivo de Maradona, tiveram que engolir e admitir a genialidade do craque. Nessa guerra, eram os ingleses que haviam se rendido. O único sentimento que ajude a mostrar melhor do que tudo aquilo representava para o povo argentino seja a narração do jornalista Víctor Hugo Morales. Era o gol do século, eternizado por uma narração tão emocionante quanto. Em um país que ainda sofria com a guerra, a vitória sobre os ingleses ultrapassou o futebol. Era algo a mais. Era um momento de ufania e orgulho nacional. E se a ditadura argentina falhou em mostrar como a guerra poderia recuperar o orgulho do povo, foi Maradona, com 2 gols polêmicos e geniais, que conseguiu trazer esse sentimento de volta. Um gol de mão e outro de placa, eternizado na imprensa. Essa era a dualidade de Maradona. A vingança e a arte, a guerra e o futebol. Maradona mostrou ali que, mesmo sem querendo, o futebol e a política são uma coisa só. E esse foi o jogo mais importante para a Argentina conseguir se consagrar campeão mundial, ganhando a Alemanha por 2-0. O mesmo palco que viu Pelé se consagrar como o rei do futebol, agora tinha consagrado Maradona como gênio do futebol, como o herói da Argentina e como o vilão da Inglaterra. Maradona sai da Copa de 86 poderoso, um gênio. Ali tinha se criado a imagem do Deus que nós conhecemos hoje. A imortalização de um craque que iria se tornar um dos maiores da história. Mas os ingleses? Era simples, raiva e ódio. Para os ingleses, o Maradona era um trapaceiro. A revolta dos ingleses com o árbitro que não viu o lance e com o Diego que admitiu o lance, mas nunca pediu desculpas, aflorou ainda mais o sentimento de revolta da Inglaterra. Maradona afirmou anos depois jamais ter se arrependido do que fez. Quem rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Uma seleção que ainda tinha seu caminho na Copa foi derrubada por um jogador genial, mas trapaceiro. Foi uma geração inteira que cresceu ouvindo a história que a sua seleção foi roubada ao vivo, para o mundo inteiro ver, e que você não podia fazer nada. O ódio se instaurava em uma geração que se buscava se vingar desse evento. E ele aconteceu, 12 anos depois. Em 1998, na Copa da França, com Maradona já distante dos holofotes da seleção, era palco da talentosa geração inglesa recuperar o protagonismo do país no futebol. Argentina e Inglaterra voltariam a se enfrentar no mata-mata mais uma vez. Em um jogo truncado e tenso, a Argentina venceu nos pênaltis. Mas o que ficou marcado foi esse lance, a expulsão de
David Beckham. Os jornais ingleses chamavam o craque de garoto estúpido, aumentando ainda mais as hostilidades. Durante anos, Beckham sofreu, desde hostilidades na imprensa até ameaças de morte. Bem diferente com a imagem de um jogador totalmente badalado pela imprensa. Mais quis o destino que 4 anos depois, a redenção de David Beckham com a seleção inglesa seria contra o mesmo rival, a Argentina. Em um pênalti, Beckham pega a bola, chuta uma bicuda no campo do gol, tirando ali toda a raiva e ódio que tinha acumulado. Não só pela situação pessoal que ele mesmo passou, mas também por finalmente estar eliminando a Argentina e vingando todo um povo inglês. A rivalidade deu mais um caminho, sem Maradona em campo, mas com tudo que foi construído por Dieguito em 86. O ódio mortal de dois países distantes que sempre volta para o campo. Para os ingleses, a morte de Maradona tem uma cicatriz, um sentimento de roubo que até hoje os ingleses evitam esquecer e fazem questão de relembrar. Para os argentinos, a morte da rainha representa todo o ódio acumulado do país pelas Malvinas, pelos jovens que perderam a sua luta. O futebol não cura feridas de guerra. Ele mantém essas histórias vivas, de uma forma com que a sociedade consegue suportar e aprende a lidar com elas. E quando os personagens centrais dessa história se vão, o luto e o ódio se afloram da mesma intensidade que estavam represados. E se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreva no Fora de Copa para mais história que ultrapassa os 90 minutos do futebol. Obrigado e até a próxima.